Se o mundo levou seus sonhos por lugares longínquos através dos séculos e através dos livros, foi no final do século XIX que um italiano, chamado Guglielmo Marconi, fez as primeiras transmissões radiofônicas. Mas os méritos ficaram com Nikola Tesla, devido a uma determinação da corte americana. Já no Brasil, em 1893, o padre Roberto Landel de Moura também buscava resultados semelhantes em experiências feitas em Porto Alegre, no bairro Medianeira, onde ficava sua paróquia. Ele fez as primeiras transmissões de rádio no mundo, entre Medianeira e o Morro Santa Teresa. Em 1919 começa a chamada Era do Rádio. Mas a primeira transmissão radiofônica oficial no Brasil foi o discurso do presidente Epitáfio Pessoa, no Rio de Janeiro, em plena comemoração do centenário da independência do Brasil, no dia 7 de setembro de 1922. O discurso aconteceu numa exposição, na Praia Vermelha, Rio de Janeiro, e o transmissor foi instalado no alto do Corcovado. O rádio, durante gerações, trouxe alento e distração nas noites em família. Ter um rádio em casa era sinal de status, e muitas vezes toda a vizinhança se reunia para ouvir as notícias ou os espetáculos radiofônicos. As informações através de programas de notícias proporcionaram ao rádio uma utilidade nunca antes vista. Se tornou um amigo inseparável daqueles que na época queriam estar antenados com o mundo. O pai do rádio brasileiro foi Edgar Roquette Pinto. Ele e Henri Morise fundaram, em 20 de abril de 1923, a primeira estação de rádio brasileira, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Foi aí que surgiu o conceito de rádio sociedade, ou de rádio clube, no qual os ouvintes eram associados e contribuíam com mensalidades para a manutenção da emissora. Com o tempo foi introduzido no rádio os espetáculos vistos nos palcos dos grandes teatros. Especiais musicais e as chamadas radionovelas tomaram corpo e foram agradando e fidelizando um grande público. Isso se deu em 1941, quando houve a transmissão da primeira radionovela no país, que foi apresentada durante cerca de 3 anos, na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Era a novela Em Busca da Felicidade. A seguir, foi a vez da novela O Direito de Nascer, um grande sucesso na época. Muitos nomes surgiram nesse período. As transmissões eram feitas ao vivo e até programas de auditório era sensação no período. Artistas e conjuntos musicais não podiam errar. Tudo tinha que ser perfeito. Com o tempo, esses nomes se tornaram sucesso incontestável. Por exemplo, a cantora Emilinha Borba, que começou na Rádio Cruzeiro do Sul, foi consagrada a rainha do rádio, na Rádio Nacional, em 1953. Na década de 50 surge a televisão no mundo, e muitos artistas migraram para este novo veículo. O rádio, até hoje, tem muita força e muita credibilidade, mas teve que se adequar aos novos tempos. Perdeu um pouco do seu glamour e sua imponência. Hoje, não se tem mais o costume de reunir a família na sala e ouvir o rádio. Fica a saudade dos tempos em que o inseparável amigo era o som e a imaginação daquele que se permitia sonhar com este aparelho.